Fala aí, pessoal, tudo certo? Tudo beleza? Começa agora no canal Medize uma abordagem sistêmica pelas habilidades e atitudes médicas. E nesse nosso primeiro encontro, né, dessa playlist especial, a gente vai falar aí sobre nervos cranianos, mais especificamente, né, sobre os 6 primeiros pares de nervos cranianos, tendo em vista que são 12 pares no total. Então, nesse nosso primeiro encontro, nesse primeiro vídeo, a gente vai conferir aí os 6 primeiros pares de nervos cranianos, né? O exame físico desses 6 primeiros pares, e no nosso próximo vídeo, no nosso próximo encontro, a gente vai ver aí o exame físico dos 6 últimos pares, perfeito? Eu sou João Bosco Correa, faço medicina na Faculdade de Ciências Médicas do Pará, FACIMPA, no segundo período, e é muito bom ter você aqui conosco mais uma vez no canal MedEasy, perfeito? Então vamos lá para o que realmente interessa, vem comigo. Vamos aí compartilhar, né? Vamos aí aprender juntos nesse tópico de extrema relevância aí para a nossa formação médica, perfeito? Vamos lá, pessoal. Então, a pergunta que não quer calar. Quais são os 12 pares de nervos cranianos? Você tem todas aquelas nomenclaturas na mente? Então, se você não tem, eu vou te dar uma ajuda agora, só que já te adianto, né? Eu já te digo que é de extrema relevância que você tenha esse conteúdo, né? Esses nomes aí fixados na sua mente. Perfeito? Então vamos lá? Olfatório, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Esses são os 12 pares de nervos cranianos e você, como eu já falei, pessoal, tem que estar com isso na mente, perfeito? Isso já aí já tem que estar fixado na mente de cada um de vocês aqui que nos acompanham pelo canal. Fechou? Então vamos lá para o exame físico aí, começando pelo primeiro par, que é o nervo olfatório. Muito simples, muito fácil, sem complicação, tá bom? Vocês vão ver que realmente esse conteúdo é bem facinho mesmo, tá? É muita informação, só que o conteúdo, apesar de ser gigante, né, digamos assim, que é muita coisa, ele é fácil, é de fácil compreensão. Então vamos lá. Exame físico do nervo olfatório é o que o Porto, né, ele vai chamar de exame olfativo ou exame olfatório. Aqui no seu consultório, você vai ter que ter lá aromas conhecidos aí pelos pacientes, né? Então, o Porto, ele diz lá café, canela, tabaco. Então, são aromas, são cheiros que qualquer paciente aí conhece, né? Que vai conseguir identificar. Porque aqui, pessoal, a gente não tem que complicar. Aqui a gente está para testar, para ver se esse impulso, né? E já adiantando aí com o nervo olfatório, ele é um nervo sensitivo, então, aqui a gente vai estar avaliando se esse nervo, que é um nervo olfatório, está desempenhando a sua função fisiológica. Então, você vai pedir para o paciente fechar o olho, né? Você, como examinador, vai poder fechar, né? Vai poder tampar, obstruir uma narina, né, do paciente, ou pedir para o paciente tampar, né, para o paciente aí obstruir uma narina. Então, fechou uma, você como examinador vai pegar, digamos que você pega lá, deixa eu ver aqui, vai pegar o café. Então, pegou lá o café e colocou de um lado. Pede para o paciente, né, cheirar, sentir aquele cheiro, fazer a inspiração, né? Então, digamos que você colocou café e o paciente, ó, sentia aí café. Perfeito, então. Faz o mesmo processo do outro lado, só que com outro aroma. Então, digamos aqui que você pegou, deixa eu pegar aqui alguma coisa. Canela. Você pegou lá um potinho que tem canela, um aroma de canela, alguma coisa, o paciente vai também sentir. Doutor, eu estou sentindo canela. Então é sinal que está tudo certo, está tudo ok, né? A função sensitiva, né, que é primordial, né, o nervo olfatório, mais uma vez dizendo, ele é um nervo sensitivo, então ele está fazendo realmente a sua função fisiológica, está tudo certinho. Claro que a gente vai ter algumas alterações da parte semiológica, né, da semiologia médica, e são essas alterações que seriam, no caso aí, uma coisa extra, né, que nós vamos dar aqui para vocês que nos acompanham pelo MedEasy. Então, anotem aí, né, que para vocês decifrarem, para nós decifrarmos aí um caso clínico, por exemplo, é de extrema importância que a gente tenha esses termos técnicos fixados na mente. São apenas 6 do nervo olfatório. Apenas 6 mesmo. Bem facinho, quer ver? Anosmia, zero, pessoal. O paciente não vai estar sentindo nenhum cheiro. Anosmia. Parosmia. Parosmia seria uma perversão de cheiro. Então, digamos que você está lá com perfume
suave, o paciente vai estar sentindo um cheiro horrível, um cheiro horrível mesmo, é como se você tivesse com um perfume, com algo agradável, e o paciente sentisse aí um cheiro de lixo, por exemplo, né? Então seria uma perversão mesmo do cheiro, do odor, perfeito? A gente vai ter a cacosmia, né? Falamos da anosmia, da parosmia e agora a cacosmia. Então, o paciente em tudo vai sempre sentir um cheiro ruim, em qualquer coisa, vai estar sempre sentindo um cheiro ruim. Cacosmia. A gente também tem a hiperosmia, é uma supersensibilidade, né? Uma sensibilidade aí mais aguçada, elevada. Consequentemente, também do outro lado, a gente vai ter a hiposmia, é uma diminuição, é uma redução da sensibilidade olfativa. Então, já falamos da anosmia, da parosmia, da cacosmia, da hiperosmia, da hiposmia. Por fim, a gente tem a fantosmia, que seria, no caso, o paciente vai relatar que ele está sentindo um cheiro que não está presente naquele ambiente. Então, ele está lá no seu consultório e lá o paciente, doutor, estou sentindo cheiro de churrasco por aqui. Tá alguém assando churrasco? Imagina isso, né? Um cheiro de churrasco lá no seu consultório aí, no consultório do examinador, no caso, né? Do profissional ali da área da saúde. Então, fantosmia, lembrem, de cheiro fantasma, é um cheiro que não existe ali, perfeito? Então, seria mais uma coisa aqui ilusória. Então, seriam esses 6 termos técnicos que a gente tem que ter na mente aí, perfeito? Recapitulando eles, anosmia, parosmia, cacosmia, hiperosmia, hiposmia e fantosmia. Fechou? Então vamos lá, continuar aqui a nossa aula para a gente tentar ser o mais breve possível. Segundo papo, pessoal, nervo óptico. Nervo óptico, nervo sensitivo. Fibra nervosa sensitiva, tá? E aqui a gente vai ter 3 exames que o Porto ele vai desmembrar, né? Ele vai descrever. A gente vai ter aí a campimetria, a gente vai ter a acuidade visual e a gente vai ter a fundoscopia. Só que a fundoscopia, para nós, né, a nível de bacharelado em medicina e em cursos da área da saúde que vão usar, né, desse conhecimento, que vão precisar desse conhecimento, né, a fundoscopia ela não seria interessante, porque a fundoscopia seria, no caso, utilizado aí um oftalmoscópio, né? Então é algo mais especializado, ou de um neuro ou de um oftalmologista. Então, para a formação generalizada, né, clínica e generalizada, né, em medicina, né, falando aqui da nossa área de medicina, a gente tem aí a campimetria e a gente tem o teste de acuidade visual para a gente testar aí o nervo óptico. Bem, campimetria, pessoal, é aquela parte realmente que a gente vai testar o campo visual do paciente, né? A campimetria ela tem aí algumas derivações, então você pode encontrar, por exemplo, a campimetria por contraposição. Então você vai contrapor, né, o examinador, ele vai contrapor o seu campo visual com o campo visual do paciente, ele vai fazer uma comparação ali, né? Mas a campimetria clássica seria aquela, né? O sinal da cruz, por exemplo, você vai deslocando aí no sentido vertical, no sentido oblíquo, no sentido horizontal, para ver até onde o paciente vai conseguir enxergar, né, um determinado objeto ou a sua mão. Ah, a minha mão está mexendo aqui desse lado, está mexendo aqui. Quantos dedos eu tenho aqui? Quantos dedos eu tenho aqui agora? Aí você vai fazendo essas perguntas básicas para o paciente, perfeito? E esse campo visual, né, ele tende a ser fisiologicamente mais ou menos ali, aproximadamente a 180 graus, perfeito? Então, tanto na parte vertical como também na parte horizontal, 180 graus, perfeito? Então, por exemplo, até aqui eu estou conseguindo enxergar a caneta normalmente. Esse objeto normal, vocês estão vendo no vídeo aí, né? Perfeito. Por exemplo, até aqui eu estou conseguindo enxergar ela normalmente. Estou olhando aqui numa região mais perpendicular, né, reto aqui para a câmera, mas eu estou conseguindo enxergar. Então, seria basicamente aí a 180 graus, perfeito? Então, tem que dar tudo certo. Super simples aí da gente fazer, tá certo? Campimetria, campo visual. Por fim, né, como eu falei que a fundoscopia nós não vamos nos aprofundar aqui, que é algo mais específico, né? A gente vai ter, então, aqui como segundo teste, né, o teste de acuidade visual. E nesse teste de acuidade visual, nós vamos utilizar a famosa tabela de Snelling.
Essa aqui é uma tabela clássica, tá? Existem derivações dessa tabela. Tabela lá com objetos, né? Uma lua, uma estrela, um sol, uma nuvem, enfim, objetos conhecidos, um triângulo, um quadrado, tá? Mas essa daqui seria a clássica. É claro que isso aqui, né, eu estou colocando pelo slide, então não está na escala que ela realmente tem de estar. Uma tabela impressa, daí ela vai ter na escala padrão e tudo mais, sendo que essa tabela vai ter que estar pré-fixada no consultório, tá? E o paciente ele vai ter que se distanciar a 6 metros dessa tabela ou a 20 pés. Então a tabela está lá colocada lá numa parede, né? E o paciente vai ter que ficar a uma distância da tabela de 6 metros ou 20 pés. É assim que o Porto descreve, tá? Lá na sua 8ª edição de Semiologia Médica. Então, o paciente se encontra a 6 metros ou a 20 pés da tabela, e esse paciente, né, para que o nervo óptico esteja tudo funcionando como deve realmente funcionar, né, a fisiologia, né, o que é fisiológico está realmente acontecendo, ele vai ter que ver até nessa escala aqui, ó, de 20/20. O que é que seria isso, pessoal? Esse 20 de 20 pés e o 20 do tamanho da letra. Então, digamos assim, que essa letra aqui, na fileira 8, né, ela tem o tamanho 20, tá? Claro que se o paciente ele conseguir ver, né, em uma escala 20/18, 20/16, 20/14, ou seja, a 20 pés, o paciente conseguiu ver uma letra de tamanho 14, de tamanho 12, de tamanho... Enfim, são letras aí menores do que 20. A acuidade visual desse paciente, pessoal, tá perfeita, né? Então, assim, ótimo para ele, que bom. Mas se o paciente, porventura, por algum acaso, conseguir ver, olha, doutor, tá, beleza, a gente fez aqui o do 20/40, né, a letra no tamanho 40, mas quando foi para o 20/30, o paciente, eu já não estou conseguindo ver, minha visão já está, então, nervo óptico, perfeito? Então, é isso aqui, basicamente, que vai ser esquematizada por essa tabela, a tabela de Snellen, perfeito? Vamos lá aqui para a gente finalizar, né? Ou melhor, a gente ainda vai ter o trigêmeo, só que aqui a gente vai ter o exame físico de 3 pares de nervos cranianos, que é como se fosse uma otimização, né? Uma dinamicidade aí do nosso trabalho como profissional, como examinador. Aqui nós vamos avaliar 3 pares, né? O terceiro par, óculo-motor, o quarto par, o troclear, e o sexto par, o par abducente, né? Esses 3 pares aí, eles são fibras motoras, pessoal, perfeito? Eles são fibras motoras. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, a gente vai ter 2 tipos, no caso, gerais, né, de testes. A parte da motilidade extrínseca e a parte da motilidade intrínseca. Uma dica minha para cada um de nós, para cada um de vocês que estão nos acompanhando. Motilidade, ó, extrínseca, está externo, tá fora. Movimento do globo ocular, tá fora. Motilidade intrínseca, tá interno. Reflexos da pupila, comportamento pupilar. Perfeito? Então, motilidade extrínseca, que o Porto diz, nós vamos avaliar, né? Pegar aqui mais uma vez a minha caneta, avaliar o paciente, né? A parte aí da motricidade dos globos oculares, né? De ambos os lados. Então, aqui, por exemplo, a gente pode testar tanto um olho de cada vez, né? E tudo mais, aqui, como também o outro olho, nos sentidos, né? Horizontais, opa, vertical, oblíquo, tá certo? Porque cada par de nervo vai ter a sua função. Então, o nervo, por exemplo, o sexto par, né, que seria aí o abducente, ele vai estar responsável diretamente pela abertura do globo ocular, pela divergência. Então, é como se esse meu olho fosse para cá e esse meu olho fosse para cá. Essa motricidade de abertura seria um nervo abducente. Troclear, movimentação oblíqua, pessoal, oblíqua, na diagonal, perfeito? E o óculo motor, a gente tem aí ele estando na vertical e na convergência. Ótimo? Então aqui você vai avaliar isso, mas geralmente, né, tem algumas literaturas que dizem, né, que a gente faz aí com os 2 olhos para a gente ver, né, essa questão de motilidade extrínseca com ambos os olhos.
né? Só que o porto, por exemplo, ele vai incluir as duas, né? Então, você vai pegar um objeto, vai acompanhar aí os dois olhos, tá tudo certinho, movimento para cima, para baixo, na diagonal, vai avaliar essa parte mesmo motora. Perfeito? E aqui na motilidade intrínseca, dentro da motilidade intrínseca, a gente vai ter os reflexos da pupila, que são 3. Anotem aí para não se esquecer. Se você já estudou, a gente só está aqui para reforçar, tá? Para aprimorar esse conhecimento. Então, na motilidade intrínseca, né? Interno, lá na pupila, a gente vai ter reflexo fotomotor direto, reflexo fotomotor consensual e reflexo de acomodação. Inicialmente, você vai pedir, né, para o paciente tapar um olho, você vai pegar lá um feixe de luz, seria aquela canetinha médica, né, com um feixe de luz, e vai aproximar de um olho. Aproximando de um olho, essa pupila do olho que está sendo testada, ela tende a se contrair. Retirando, né, aquele feixe de luz, a pupila tende a se dilatar. Então, você, como examinador, vai avaliar, né, tanto essa parte de contração como de dilatação. Perfeito? E do outro lado, a mesma coisa. Então, fecha o lado que já foi testado e vamos lá ver esse reflexo fotomotor direto. Ou seja, reflexo direto, né, ou reflexo fotomotor direto seria no olho que o feixe de luz está incidindo. Agora, a gente tem o reflexo fotomotor consensual, que seria uma espécie aí, né, de consequência do reflexo fotomotor direto. Então, você vai pedir, né, o paciente vai estar lá com os dois olhos abertos, e esse feixe de luz você vai trazer para um dos olhos. Então, digamos aqui que eu estou trazendo para o meu olho direito, né? O examinador colocou aqui no meu olho direito, né, esse feixe de luz, ele vai incidir esse feixe de luz no meu olho direito, e eu vou olhar para o olho esquerdo. Se eu incido esse feixe de luz no meu olho direito, a minha pupila do meu olho direito, ela vai o quê? Se contrair. Automaticamente a minha pupila do olho oposto, do olho esquerdo, ela também tem que se contrair. Então é exatamente isso que eu vou ter que observar, né? O reflexo fotomotor consensual, de consenso. Então, reflexo fotomotor consensual, eu vou olhar no outro olho, no olho que o feixe de luz não está com a sua incidência. E por último, mais simples, reflexo de acomodação seriam em ambos os olhos. Perfeito? Então a gente coloca, vai acontecer lá o que a gente chama, né, de contração da pupila ou de dilatação da pupila, né? Perfeito? Então seria basicamente isso aqui. Só vou retornar, pessoal, porque eu esqueci de falar algo interessantíssimo sobre o nervo óptico, que a gente tem como é que seria? Duas terminações aí da parte da semiologia, que a gente tem que ter esses nomes na nossa mente. O primeiro seria amaurose. O que seria uma amaurose? Uma cegueira, né, parcial ou total. Então, a gente vai ter o comprometimento aí, né, dessa parte sensitiva do nervo óptico. Amaurose, anotem aí. Cegueira parcial ou cegueira total. E também, desculpa, a gente vai ter a retinopatia, que vai estar mais associada com a questão do diabetes. Perfeito? Então, a retinopatia seria uma apatia na retina, também vai estar aqui interligada, né, com o nervo óptico, tá? Então, como eu esqueci, eu fiz questão da gente retornar para, enfim, eu poder falar a parte da semiologia aqui dos pares 3, 4 e 6. Por quê? Aqui, pessoal, a gente tem algo que confunde bastante, tá? Por quê? Porque quando a gente estuda o trigêmeo, a parte sensitiva do trigêmeo, né, do quinto par, que eu já vou falar após esse slide aqui, lá a gente vai conhecer o reflexo córneo-palpebral, né? Seria aí, no caso, um TERT, e se o paciente ele tiver aquele reflexo, é sinal que a parte sensitiva do trigêmeo, né, o trigêmeo ele vai ser um nervo misto, que a parte sensitiva dele está funcionando. E aí, como tem esse reflexo envolvendo a pálpebra, a gente costuma associar que a pitose palpebral, né, que seria uma espécie de paralisia de rebaixamento da pálpebra, né, ela vai estar associada com o trigêmeo, o que é uma inverdade, tá? A questão da pitose palpebral, pessoal, é nervo oculomotor. Então,
falar em pitose palpebral, não pode se confundir, não pode aí associar com o trigêmeo, né? Lembrar lá do reflexo córneo palpebral, não. Pitose palpebral é nervo oculomotor. E também é importante dizer que esse fechamento, né, a midríase e miose na questão da pupila, isso daí também é um nervo oculomotor, tá? Porque o nervo ele vai estar associado diretamente, o nervo oculomotor, o terceiro par, vai estar associado diretamente com a musculatura lá da pupila, beleza? Então, seria basicamente isso aqui. Ótimo. No nosso quinto par, vamos lá, deixa eu ver se está tudo certinho. A gente já viu aí o olfatório, né, o óptico, óculomotor, troclear e abducente. Ah, só retornar que a gente tem que dar aqui completo, já peço desculpa mais uma vez. Aqui também a gente vai ter mais uma alteração, tá? Que seria a diplopia. Então anotem isso aí. Diplopia, né, dos pares 3, 4 e 6. A diplopia ela vai estar nos três pares. O que é que seria a diplopia? Estou vendo aqui um objeto, só que esse objeto ele vai estar duplicado. Então, digamos que o examinador ele está, digamos aqui, com um grampeador na sua frente, com um objeto conhecido, né? Ou até mesmo aqui com uma caneta, e sendo que esse paciente ele vai ver duas canetas, sendo que eu só estou com uma caneta. O examinador só está com um objeto, o paciente vai ver em dose dupla, né? Uma visão duplicada. Então, isso seria a diplopia. Pensou em diplopia, associou com os pares 3, 4 e 6. Oculomotor, troclear e abducente. Agora sim, né? Finalmente a gente pode passar aí para o nervo trigêmeo. O exame físico do trigêmeo super fácil, pessoal. 3 ramos. Primeiro ramo, parte temporal. Segundo ramo, parte do masseter, né? Região do masseter. Terceiro ramo, a região mentoniana. Perfeito? Então, temporal, masseter, mentoniana. Você vai pedir para você testar, né? Falando mais uma vez aqui que o nervo trigêmeo seria um nervo misto, ele vai ter tanto a parte motora como também a parte sensitiva. Então, para a gente testar a parte motora, você vai pedir aí para o paciente cerrar os dentes, ó, fechar a boca com bastante força, com bastante intensidade. Só que antes de você pedir para o paciente cerrar os dentes, você vai segurar aqui na parte temporal, né? Então, segura aqui e pede para o paciente cerrar os dentes, ó. Cerrou os dentes aí, fechou. Então, automaticamente, essa musculatura, né, ela tende a se contrair. Então, você vai sentir aqui uma expansão nessa parte da têmpora, ó. Perfeito? A gente faz esforço e isso automaticamente vai influenciar nessa região, na região temporal. Sentiu, né, esse afastamento, assim, a parte realmente do tônus muscular aqui, essa região, né, o primeiro ramo do trigêmeo, tá tudo ok. Segundo ramo do trigêmeo, masseter, né, seria a maçã do rosto, né, popularmente aí conhecida como a maçã do rosto. Masseter, a mesma coisa. Toca aqui, pede para o paciente cerrar os dentes, a gente vai ter aí uma contração, né, uma expansão dessa musculatura. Se isso acontecer, segundo ramo do nervo trigêmeo, parte motora, funcionando tudo perfeitamente. E por fim, a gente vai ter a região mentoniana, pessoal. Seria essa região aqui, né, o terceiro ramo do trigêmeo. Ela está bem aqui representada por essa imagem. E aqui, pessoal, a gente vai usar o nosso dedo, perfeito? E também o martelo, né? Então seria algo mais específico. Essa aqui todo mundo consegue fazer, a parte temporal, a parte do masseter. Então aqui vai ter que ter aquele martelinho, né, de uso médico, né? Você vai colocar o dedo e o martelinho lá. Isso vai gerar um reflexo no paciente, né, que ele tende a abrir a boca, né? Então seria um reflexo aí de abertura bucal. Se o paciente tiver esse reflexo positivo, sinal que o terceiro ramo do trigêmeo, a parte motor, está em perfeito estado, está funcionando como deve realmente funcionar, desempenhando aí as suas funções fisiológicas. Por fim, para a gente terminar a nossa aula, a gente tem aqui o que eu comentei ali atrás, né, agora há pouco, reflexo córneo palpebral. Esse reflexo você vai pegar, digamos que isso aqui seria uma arte flexível, um cotonete, deixa eu pegar aqui. Você vai ficar assim com cotonete, né, uma ponta lá de algodão, obviamente, isso aqui é só para ilustrar. Paciente sentado, tá? E todos esses testes, pessoal, nós como examinadores sempre é um braço de distância do paciente, tá? É importante sim que isso seja dito. E aí, conversando com o paciente, distraindo, vai lá
com essa parte de algodão e coloca lá na esclera do globo ocular. Ou pede para o paciente olhar, digamos, para o lado esquerdo. Se ele olha para o lado esquerdo, a gente vai colocar o algodão, né, no olho direito. E se a gente pede para o paciente olhar para o lado direito, o algodão, consequentemente, ele vai no outro olho, né, no olho esquerdo. Então, quando toco o algodão na esclera, o paciente ele fecha o olho rapidamente, que a gente chama de reflexo córneo palpebral. Esse reflexo acontecendo, a parte sensitiva aí do nervo trigêmeo, do quinto par de nervo craniano, ó, vai estar tudo certo. Perfeito, pessoal? Antes da gente encerrar, falar da neuralgia, né? Neuralgia do trigêmeo, né? Então, essa associação de neuralgia do trigêmeo, quando a gente fala de neuralgia do trigêmeo, você vai ver isso em um caso clínico, por exemplo, a gente tem aqui, pessoal, a associação como se fosse uma contração, né? Com um aperto ali. Então, é como se esse trigêmeo, né? Essa parte mais inicial aqui, ele estivesse sendo pressionado, perfeito? Então, como que eu posso dizer? Essa pressão maior nessa parte do inicial do trigêmeo antes dos ramos, né? Ela vai gerar aí uma irradiação de dor, perfeito? Então, o paciente ele tende a sentir dor tanto na parte temporal, como na parte aqui da região do masseter, como nessa parte mentoniana. Essa dor, ela seria irradiada aí porque o trigêmeo ele estaria sido, né, pressionado. Pode acontecer em caso de lesão ou de crescimento de tecido aqui, né, alguma coisa aí patológica que esteja associada a isso, né? Neuralgia do trigêmeo, então seria basicamente isso. É uma dor extremamente forte, uma dor aguda, vai incomodar bastante aí, tá? Toda essa parte motora, né, que a gente sabe que o trigêmeo é motor, como também a parte sensitiva que a gente já viu na nossa aula. Perfeito, pessoal? Então, esses aí que eu abordei com vocês seriam o exame físico dos 6 primeiros pares de nervos cranianos. Na nossa próxima aula, a gente vai aí estudar, né? Vamos aí imergir a fundo no estudo dos 6 últimos pares, né? Do exame físico desses pares. Eu tenho certeza que nós vamos entender, compreender isso melhor juntos. Perfeito, pessoal? Então, muito obrigado pela sua atenção. Continue no canal MedRease, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente aqui, mandando as suas sugestões, até mesmo para o meu Instagram, que está aqui na descrição, tá certo? E-mail também. Fique à vontade, interaja com a gente. Perfeito, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!